Boa noite para todas. Eu vou sair aqui do WhatsApp. Depois que eu vejo que vocês já entram, eu desconecto, porque daí eu sei que o link está funcionando. Senão, cada mensagem que entra no WhatsApp fica reverberando aqui, né? E aí, gurias, tudo bem com vocês? A Mônica, eu sei que já está colocando coisas em práticas. Estão conseguindo agregar já nas formulações, botar alguma coisa em uso? Como é que está sendo? Eu estou fazendo tratamento de olheiras. Uhum. Então, eu já tinha um protocolozinho que eu comprei da Samana. E então, é uma máscara que coloca nos olhos, depois tem um sérum, mais para drenagem, e depois um quarto passo, que seria um selante final, assim. Então, o que eu fiz? Eu ponho a máscara na área dos olhos e depois eu limpo bem, seco bem e coloco o tio glicólico que eu mandei manipular a 10%. Deu um upgrade na técnica. Personalizou. Exatamente. Uhum. Porque tudo que tem ali é tudo coisa boa, sabe? Ativos bons. Só que ou tá muito fraquinho ou tá muito canja de galinha aquilo ali. Então eu dei uma... Esse é o detalhe dos produtos industrializados. Eles têm que respeitar essa questão de concentração, de pH, de porque é um produto de venda livre, vamos dizer assim, né? Qualquer pessoa, não é qualquer pessoa, porque acaba profissional que compra, mas digamos, né? mas É que compra, não... né? E usa. E daí a Mônica... E aí ela veio para a segunda sessão hoje, e até eu ia te perguntar quanto tempo ela pode usar o home care com... Aí o home care, em vez de comprar o da Samana, eu mandei manipular também. Aquele que até a farmacêutica deu uma melhorada, assim, botou mais algumas coisas, mas é com nanotilglicólico. Ela não está reclamando do cheiro. Ela diz que é bem suportável e tá 1,5% no home care. E no meu peeling tá 10%, porque ela ficou com medo, porque o fototipo dela é meio alto, assim, é 4. Então, para não dar nenhuma mancha, nada, para ficar mais seguro, 10%. Só que ela veio hoje a segunda vez, né? Não deu ainda para ver nada, mas eu tirei foto mesmo assim. Eu estava até falando com uma outra menina que é farmacêutica esteta, fez o curso já, e eu estava falando dela, sobre as olheiras dela, e agora chegou no momento que eu até disse para ela que eu achava que para ela o peeling ia ter que ser semanal. Porque ela, mas também ela tem um fototipo mais claro, sabe? Olheiras, sabe que é um dos únicos protocolos que não tem número de sessões, é o de olheiras. É ad infinito. Porque são tantos os fatores que interferem. Quando a gente fala, por exemplo, nos outros peelings, tem sempre um número em mente, né? 4, 6, 8, né? O de área de olhos, o peeling para área de olhos é enquanto for necessário. Não tem, assim, não tem... E às vezes, né? Daí claro, tem que... Isso é uma coisa até que eu queria frisar aqui. Tem uma pergunta que volta e meia chega para mim, que é assim, ó. Eu queria saber tudo que eu posso misturar, que todas as associações que eu posso fazer e como fazer. E eu digo, né, que para essa pergunta eu não tenho uma resposta, porque vejam quantas possibilidades a gente vê de ativos e cada uma de vocês aqui do curso, na mente de vocês, pode fazer N combinações. A Mônica que acabou de dar uma demonstração de personalizar um protocolo que ela já tinha, né? Então não tem uma receita de bolo, né? Não tem assim, tu pode, né, misturar isso com aquilo. Tu pode fazer tanta coisa. E na realidade a gente tem que ir estudando ativo por ativo. Claro que tem umas dicas, né? Tipo, os ativos mais difíceis, vamos dizer assim, de tu combinar com tudo, são os alfa-hidroxiácidos. Por quê? Por causa do pH deles, né? Porque eles são
notadamente, assim, a atividade deles muda de acordo com o pH, né? Mas fora isso, o restante todo dos ativos, por exemplo, os hidratantes, os emolientes, né? Geralmente tu pode combinar com tudo. Só tu sempre vai ter que prestar atenção, né, na faixa de pH do ativo e se dentro da literatura dele está listado algumas incompatibilidades. Às vezes tem incompatibilidades que estão listadas ali dentro, é inerente daquele ativo. Por isso que não tem, assim, essa receita de bolo, às vezes, para dar, né? Eu digo isso porque não foi uma ou duas pessoas que me perguntaram, né? Onde que eu leio tudo que eu posso combinar e o que eu não posso combinar? Gente, com todas as possibilidades de ativos que tem, é impossível, não tem um livro disso. Então, uma sugestão que eu dou é isso, escolham, comecem com 3 ativos, estudem aqueles 3, é isso que eu me refiro, né? Vejam o pH. pH é a coisa que mais dá, né? DMAI é uma substância que também tem bastante incompatibilidades na hora de formular. Então, alfa-hidroxiácidos, né, que é a questão do pH, o DMAI, que quebra muito, assim, as fórmulas, a gente chama, né, quebra muito, tem muita incompatibilidade. No mais, é isso, é pegar um ativo e estudar sobre ele. Só que a gente vai estudando e isso vai ficando introjetado na gente. Quando a gente vê, a gente já ampliou o nosso portfólio de ativos que sabe que combina, que dá certo, que não combina. Extratos vegetais dão com quase tudo. Né? Acho que eu não... Né? Daí é bem isso que eu digo. Daí começa questões assim de particulares. Esse ativo não pode com tal coisa. Daí não tem, né? Nem não tem uma enciclopédia disso. Mas eu fico bem feliz com os relatos, tipo assim, da Mônica. Eu vou te mandar o antes e depois, quando eu tiver uma Claro. coisa mais bacana para apresentar, eu vou te mandar. Mas a gente tem que ter paciência, né? Porque elas já ficam querendo resultado, né? E aí a gente fica, tem que aguentar, tem que aguentar. E outra coisa bacana também, que eu acho positivo, é que muitos de vocês acabam me relatando assim que agora começam a olhar os produtos industrializados que ou trabalham, né, ou recomendam para os pacientes e começam a identificar os ativos que tem ali dentro, né, e a função que cada um faz, né. Então, assim, isso também é bacana, que esse é um dos objetivos também do curso, né, tu não precisa necessariamente prescrever tudo, mas quem usa, né, produto industrializado, ou prescreve, ou usa no consultório, poder olhar assim e começar a identificar o que é o princípio daquele produto, né, que o paciente está utilizando. E até isso eu queria dizer para vocês. Quem tem produto industrializado, tem a curiosidade de... Deixa eu só admitir aqui as pessoas. Quem tem produto industrializado, que a paciente trouxe para vocês, eu estou usando esse produto aqui, ou algum que vocês utilizam, querem me mandar os nomes ou as fotos, me mandem, que no final, lá para o final do curso, nossa última aula, a gente meio que pega os produtos industrializados e tenta identificar a composição. Né? Porque esses ativos que estão para prescrição, eles estão para os cosméticos industrializados também. A diferença vai estar nas concentrações, no pH, e você prescrevendo sempre pode fazer um produto bem mais potente, com certeza. Primeiro porque tu pode botar na concentração mais alta. Segundo, porque tu vai fazer associações que o paciente precisa, realmente. Né? Não vai ter um produto que ele não precisa. Mas que é legal a gente, às vezes, poder, né, identificar os ativos dentro dos produtos industrializados. Então, quem tem essa curiosidade, né, eu estava me lembrando, acho que de uma outra turma, que uma paciente chegou e estava com alergia, a menina me contando, e daí me mandou as fotos dos produtos, né, para a gente poder procurar identificar o que podia estar sensibilizando a pele, coisas assim. Então, lá para o final do curso, que a gente tem 1 mês de curso, vamos ter esse momento. Então, para eu poder me preparar e até pesquisar, né, os produtos, quem tiver aí e quiser mandar alguma coisa, pode me mandar, tá? A gente vai começar a fazer isso. Então, garotas, boa noite a todas. Hoje a gente inicia, né, a parte de nutracêuticos, que na realidade, assim, é sempre uma continuação, né? Eu acho que vocês já perceberam que o curso ele vai indo assim numa crescente. A gente pega os ensinamentos, os conceitos das aulas anteriores
e sempre vai trazendo, né, para as aulas posteriores. Então, não vai ser diferente, vai ser assim até o final do curso. Hoje, nessa aula de nutracêuticos, o que a gente vai abordar? Um pouco de tudo, né? Um pouco dos tratamentos orais para o anti-envelhecimento, né? Para ação anti-aging, para acne, para dermatite atópica, né? Um pouco de tudo, até para vocês terem uma visão global. E aqui até cabe isso que eu acabei de comentar. Para quem está chegando agora, eu estava dizendo que quem quer aprender, quem quer descobrir sobre o produto industrializado, que me mande a foto, que até o final do curso a gente vai ver. Mas aqui também serve muito essa aula para vocês poderem avaliar, por exemplo, os suplementos orais disponíveis que tem por aí. Olha quantas opções tem de colágeno. Né? Marcas e marcas e marcas de colágeno hidrolisado, de peptídeos de colágeno, e como avaliar, né? Qual é boa, qual não é. Então, hoje, um pouco é disso também, para vocês aprenderem a ver, né? Identificarem a qualidade, assim, dos produtos, teor e qualidade, tá? Então, o que a gente não vai abordar, aliás, que nem coloquei aí no material, são os nutracêuticos para uso capilar, porque daí vamos vê-los na aula de tratamentos capilares, tá? Só para vocês não estranharem, não tem aqui os nutracêuticos, né, que ajudam a crescer cabelo. É que realmente essa parte do crescimento capilar é uma parte tão extensa que daí vai ficar junto com o tratamento capilar. Então, vou compartilhar aqui, que eu mandei para vocês hoje. Essa é uma aula que eu gosto bastante, sabe? Até porque, né, não são todas vocês que me conhecem, mas eu sou muito adepta do uso de nutracêuticos, né? Outro dia eu postei um mini videozinho, assim, que era das minhas cápsulas, né, que eu tomo diariamente. Nossa, mas ali nos comentários no Instagram teve alguns comentários, mas no inbox era muito mais, né? As pessoas assim, mas o que é isso? Tipo, tem gente que acha que tu tá doente, né? Quando tu toma toda aquela suplementação e tal, né? Mas pelo contrário, né? E ainda, daí, contando para vocês, olha, sem mentira, já devia ter umas mais de 15 cápsulas ali, né? Que eu mostrei. E não eram todas, né? Ainda tinha mais. Tinha lá o óleo de primo, várias outras coisas, vários extras que depois que eu vi que não estavam ali naquele pool, né, da imagem, né? E eu sou muito fã. Por quê? Porque é um tratamento global, né? Enquanto, assim, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que a suplementação através dos nutricosméticos chegam, né, onde os cremes não alcançam. Isso é uma verdade, né? Ao mesmo tempo, você utilizar um creme, um produto de uso tópico, potencializa muito o local de ação. Porque quando a gente ingere, ao mesmo tempo que ele tem uma ação global no organismo, ele não vai ser direcionado totalmente, às vezes, para a região que a gente espera mais. Então, nisso, o produto tópico vem para complementar. Tá? Então, de um modo geral, assim, o que são os nutricosméticos? Principalmente esses que a gente encontra, né, como venda livre. Como eu comentei no início, várias empresas têm linhas e linhas, né, de nutricosméticos, nutracêuticos, também assim chamados, né? Então, são produtos que vão associar diversas substâncias, minerais, vitaminas, proteínas, antioxidantes, mas eles têm que respeitar uma coisa, né, para poderem ser registrados como suplemento alimentar e não como medicamento, né? Todos eles, né, todos os ativos dentro deles têm que estar dentro do que a Anvisa classifica, né, como a ingestão diária recomendada, o IDR. Então, se a dose é menor ou igual ao IDR, que é estipulado pela Anvisa, né, ele é considerado um alimento e uma vez que seja em cápsulas, em sachê ou pó, ele fica como nutricosméticos, nutracêutico, né, um alimento funcional, melhor dizendo, né, e de venda livre. Então, essa ingestão, por isso que muitas vezes a gente vê aqueles multivitamínicos, né, cuja composição tem lá 50 itens, ou aqueles multivitamínicos que chamam de A a Z, né? Mas tu vai olhar as dosezinhas, é micro, né? Por quê? Porque dentro da ingestão diária recomendada.
ingestão diária recomendada é baseada, é claro, em artigos, em pesquisas, etc. Daí que a Anvisa, né, estipula. Então, também, quando vocês têm dúvida, muitas vezes, de mas que dose eu posso prescrever dessa substância, pode ir lá no site da Anvisa e puxar a tabela, né, onde tem as IDR dos minerais, vitaminas e proteínas, para ver qual é a dosagem que não necessita prescrição médica. Por exemplo, a vitamina D é uma que nos últimos anos vem passando por diversas atualizações. Antigamente, a dosagem máxima era 400 UI. Depois passou para 800 UI e atualmente é 2.000 UI, que pode ser a recomendação de uma ingestão diária recomendada. Então, onde que está essa informação? Né? Essa informação está lá no site da Anvisa. Então, assim, Vivi, eu queria prescrever, queria orientar para o paciente. Tenho dúvida. No site da Anvisa vai constar a dosagem que tu pode prescrever. Até para não chegar numa farmácia e se deparar com aquela situação, né? Isso é só por prescrição médica, acima dessa dose, por exemplo, da vitamina D, acima de 2.000 I, é só com prescrição médica. Então, você pode consultar para não cair nessa questão, né, do máximo da dosagem. Então, os nutricosméticos, né, tem vários aspectos inerentes a eles que eu acho interessante colocar aqui, né. O que é um alimento funcional? É aquele alimento que alguns dos seus componentes, um ou mais, tem um sítio específico no nosso organismo para determinar alguma ação. Um grande exemplo, então, são as isoflavonas, né, encontradas nos grãos da soja. Uma vez que eu ingiro muita soja, né, eu vou ter um grande teor de genisteína no organismo e vai me diminuir todos os sintomas da menopausa, digamos assim. E isso vale para todos os alimentos, que daí cada um vai ser rico, vamos dizer assim, em algum tipo de substância que vai ter a sua ação específica no organismo. Então, esses são, né, os nutricosméticos ou nutracêuticos, aqueles que além de proverem nutrientes e calorias para a nossa sobrevivência diária, ainda tem ação em algum receptor específico, modulando alguma ação de envelhecimento, ação antirradical livre, ali melhorando os aspectos da menopausa, aumentando a imunidade, N fatores, tá? Outras coisas que já são estabelecidas, né, é que é melhor tu trabalhar com baixas doses de antioxidantes e muitas vezes trabalhar com vários, do que trabalhar com um só em dosagem muito alta. Um só ativo antioxidante em uma dosagem muito alta, isso pode acarretar um efeito contrário, um efeito pró-oxidativo nas células, certo? Então, é visto que é melhor o quê? Não trabalhar com as dosagens máximas, mas sim intermediárias, e mesclar vários antioxidantes, não utilizar apenas um numa dose elevada. Que você tem um efeito melhor e minimiza muito a chance de ter esse efeito pró-oxidativo. Lembrando, né, gente, achei importante colocar isso, né, que, então, teoricamente, né, isso se tem as nutricionistas que estão aí fazem parte do curso, né, vamos saber até melhor do que eu, mas é obviamente que toda uma pessoa que mantém uma dieta adequada, uma ingestão regular de frutas, verduras, legumes, etc., não precisaria de suplementos, né? Essa sim seria a posição oficial, né? A Mônica está comentando que ela também usa bastante suplemento e toma ainda esse WinBeauty aqui, que está na imagem aqui, de unhas e cabelos, né? Então, eu trouxe essas imagens aqui para lembrar o quê? Né? Essas são opções industrializadas, né? Mas hoje em dia na manipulação dá para fazer todo esse tipo de opções, né? Ou seja, tu pode mandar fazer o teu suplemento em sachê, em gomas, em cápsulas. Algumas farmácias fazem comprimidos também, não são todas, em tabletes e às vezes até líquidos, né? Uma versão assim de uso oral líquida. Então, as possibilidades para tu fazer uma reposição nutracêutica está muito variada. E até gente, uma opção que eu vi ano passado, porque esse ano não teve a Consulfarma pessoal, né, só a virtual, foi iogurte.
tem bases, assim, né, de iogurte, pó, né, onde daí na hora você faz onde você vende, digamos, ou você faz a prescrição e a farmácia prepara sachês, que sejam, e quando você prepara, vira um iogurte na hora. E é incrível, é um iogurte mesmo, é fantástico. Então, assim, há várias e várias maneiras de fazer a suplementação. Né? Então, shakes, bombons, né? Bombons com X-Nutriment, tudo vai do que as farmácias, a tecnologia que cada farmácia tem vai preparar. Né? Isso varia muito, né? Mas com certeza, assim, sachê e cápsulas são coisas as mais comuns, né? E líquidos, é interessante você pensar na forma líquida quando você lida muito com paciente bariátrico, porque paciente bariátrico tem dificuldade de absorção, né, e até de deglutição. Então, às vezes, fazia muito, né, e muitas farmácias fazem, vários complexos B, né, líquido, onde então o paciente bariátrico utiliza algumas gotas. Tal qual se utiliza muito a vitamina D, por exemplo, né, muito em gotas também hoje em dia. Então, através, né, dos nutricosméticos, quais são os objetivos, né, que a gente pode atingir fazendo a suplementação via oral, então, de ativos? Basicamente, é o gerenciamento do envelhecimento, né, e eu chamo de gerenciamento porque, por mais que a gente tenha, assim, estudos, né, que indiquem que isso aqui, ó, né, o maior comprimento dos telômeros seria a longevidade, né, a gente ainda não tem nada que aumente mesmo, né, aumente o comprimento dos telômeros. A gente até consegue, ó, como aqui diz, né, evidências de quem faz suplementação com multivitamínico está associado ao maior comprimento dos telômeros, mas não é ao maior comprimento relacionado com quem não toma, né? Mas ele não está aumentando de tamanho, apenas se manteve daí. Ou seja, né, fazer uma suplementação pode sim gerenciar o envelhecimento, retardar, né, o encurtamento dos telômeros. E o encurtamento dos telômeros é que é o marcador do envelhecimento e da senescência celular. Tá? Outro objetivo, obviamente, ó, potencializar os resultados dos tratamentos feitos em consultório. Então, você está fazendo tratamento capilar, como eu disse, para quem entrou depois, né? Quando a gente chegar na aula de capilares, a gente vai ver as formulações orais. Mas como é potencializado com a suplementação oral? Enormemente. Tratamento de melasma, diversas formulações potencializam, né, o clareamento. Outras formulações melhoram a capacidade da pele de se proteger do sol. Né? Os próprios agentes firmantes, hidratantes, né, os peptídeos de colágeno, todos vão potencializar, né, os resultados dos tratamentos feitos em consultório. Sendo que, hoje em dia, né, muito se preconiza que sem a reposição oral, muitas vezes tu não tem o resultado esperado no consultório mesmo, né, porque o paciente precisa de substrato para sintetizar também as fibras e tudo mais. Para fins didáticos, tá? Para fins didáticos, eu dividi as ações dos nutracêuticos em 4. Primeiro, quero deixar bem claro assim, elas não são ações que ocorrem individualmente. Na prática, muitas dessas ações ocorrem em conjunto, né? Às vezes um ativo atenua os sinais de envelhecimento e também melhora o crescimento capilar. Um outro ativo melhora a fotoproteção e hidrata a pele, vamos dizer assim. Tá? Ele é antioxidante e por isso tem uma ação anti-inflamatória. Então, eu dividi em 4 só para facilitar o nosso esquema de estudo. Mas isso não significa que quando eu mostrar para vocês uma substância que eu classifiquei inicialmente como que atenua o sinal de envelhecimento, que ela não participa de outros processos, tá? Ela vai participar. Isso, na prática, ocorre muito em conjunto, tudo. Né? À medida que a gente usa um ativo, ele acaba agindo em várias dessas etapas. Mas, como eu disse, para fins didáticos, para a gente organizar isso até mentalmente, e na hora que for elaborar uma fórmula para o paciente, eu organizei em 4 ações principais, tá? Que a gente vai ver daqui em diante, então. A primeira ação, atenuação dos sinais de envelhecimento, né?
igual a síntese ou estímulo, né, de MEC, matriz, produção de matriz extracelular. Então, aqui eu estou me referindo a quê? A ativos que realmente vão estimular os fibroblastos a produzir novas fibras de sustentação, principalmente o quê? Colágeno. Tá? Dentro desses ativos que atenuam, né, os sinais de envelhecimento, aumentam a firmeza da pele, diminuem, isso aqui, em linhas gerais, é visto como, né, aumento da firmeza da pele, diminuição das linhas e rugas, né? Quais são as principais classes de ativo que atuam nesse sentido? São aminoácidos específicos, peptídeos de procolágeno, silício orgânico e vitamina C. Reiterando, gente. Aí alguém pode me dizer assim, mas Vivi, tu não botou aí as vitaminas do complexo B. Também vão ser importantes, vários outros ativos vão ser importantes, eu apenas estou citando os top, né? Vamos dizer assim, os carros-chefes para essa ação. Né? Uma série de outros componentes vão atuar sinergicamente nisso. Com certeza vão, com certeza são necessários. Porém, esses seriam os carros-chefes, tá? Os top, Fórmula 1. A Juliana pergunta, Vivi, queria saber por que algumas pessoas falam que a vitamina B12 causa acne. Olha, Juliana, eu não ouvi necessariamente falar da B12. Eu sei, assim, que as vitaminas do complexo B, elas têm esse tipo de reação, muitas vezes, de um modo geral, não necessariamente só a B12. Talvez por um acaso as pessoas que te relataram isso estavam tomando só a B12, mas isso ocorre com as vitaminas do complexo B de um modo geral. Ao mesmo tempo que elas são utilizadas para tratamento de acne e seborreia, muitas vezes no início do tratamento é como se elas dessem esse efeito rebote. Primeiro, desencadeiam, é bem isso que acontece. Primeiro, às vezes, dá essa desencadeamento de acne para, com o uso contínuo, haver o controle. Mas isso geralmente era visto mais no passado, quando se dava o complexo B sem outros ativos junto, como, por exemplo, zinco, né, cobre, né, outros ativos que hoje em dia também modulam essa reação. É como se o organismo, com aquele aporte extra de vitamina B, né, inicialmente, em vez de ter o processo regulador, né, da questão de oleosidade e seborreia, primeiro tem um aumento mesmo dessas manifestações na pele. Mas atualmente, daí com a formulação mais completa, com, né, a associação, biotina é outra que se usa também no complexo B, né? Com a associação do zinco, do cobre, do cromo, até mesmo selênio, esses efeitos iniciais do complexo B, de um modo geral, já são quase que minimizados, se neutraliza, daí tu só vê os efeitos positivos. Então aqui, né, gente, falando então dessa ação anti-envelhecimento, vamos pensar assim, que os ativos que vão estar sempre seguidos dessa seta, tá? Eles são assim os top de linha. Não que os outros não vão ser efetivos, nem que os outros não são necessários. Também são, só são os representantes master, tá? Só para a gente ter isso alinhado. Então, chegando, né, no conhecidíssimo, no badalado, no falado colágeno, né? Então, no nosso organismo, a gente tem vários tipos de colágeno, cerca de 18, pelo menos, né? Já conhecidos e estabelecidos, até não sei se não tem mais, mas pelo menos 18 com certeza. Sendo que o principal, ó, que faz parte da estrutura da nossa matriz celular, a matriz extracelular, que é as fibras de sustentação que a gente espera, é o colágeno tipo 1. Quais são os mais conhecidos atualmente? O tipo 1, que é esse da pele. Então, quando fala assim, é um colágeno muito bom, não sei o quê, é um colágeno que... essa suplementação estimula a produção de colágeno tipo 1. É o colágeno da pele. Já existe também, é muito bem estabelecido, o colágeno tipo 2. Substâncias que estimulam a produção do colágeno tipo 2. O colágeno tipo 2, qual é? É o das articulações.
Então, à medida que a gente envelhece, tem até uma piada, assim, né? Uma brincadeira que é uma piada, mas que é uma grande verdade, que não tem quem não vai ter problema de articulação, né? A gente vai envelhecendo e é muito raro encontrar alguém que não tenha, né? Então, às vezes até pessoas mais jovens já começam a ter problemas, né? Dor no joelho, ou dói os dedos da mão, ou é um ombro, né? Certamente tem alguém na família que tem alguma coisa, né? Sempre tem. É o colágeno tipo 2, o das articulações. E tem também o colágeno tipo 3, que é aquele dos vasos sanguíneos, né, das artérias, que também é importante, a gente tem que ter, né, as paredes bem resistentes. Mas o da pele é o tipo 1, esse que é o grande, né, o importante que a gente procura sintetizar. Como é que o organismo faz a produção do colágeno tipo 1? De maneira bem simplificada, está descrita aqui. Então, assim, a partir de aminoácidos, tá? E quais são esses aminoácidos? Prolina, lisina e glicina. Esses aminoácidos, ó, ligam-se em blocos, tá? E formam uma cadeia simples aqui, né? Uma fibrila, tá? Para essa cadeia se transformar em procolágeno, enzimas agem aqui, onde a principal dela é a prolil hidroxilase. Então, várias dessas cadeias acabam se formando, se ligando e formando a hidroxiprolina. Tá? Aqui, outra enzima age e, finalmente, nós temos a molécula de colágeno e várias moléculas de colágeno, vários feixes desse vão dar uma fibra de colágeno. Então, claro, gente, isso é uma maneira bem resumida, né, que eu tô dando aqui, mas como é que acontece isso? Então, há o estímulo dos fibroblastos, há a necessidade, ó, do substrato, prolina, lisina e glicina, ocorre essa ativação enzimática e assim há o aumento da produção de colágeno. Essa ativação enzimática, aqui, ó, da prolil hidroxilase e da lisil oxidase, ela é mediada por quem? Pela vitamina C. Por isso que se fala muito, tem que tomar vitamina C junto com o colágeno. Então, vamos começar a esclarecer que o que confunde as pessoas é a terminologia, né? Ninguém toma colágeno. Vou tomar um colágeno. Primeiro que ninguém toma. Colágeno é essa molécula enorme, de peso molecular grande, ó, é uma fibra, né, que não tem, né? A gente não toma ela, a gente toma o colágeno hidrolisado, né? Ou a gente toma peptídeos de colágeno, que daí vão ser, né, frações pequenas. A gente teve aula de peptídeos. Lembram? Semana passada eu falei dos peptídeos da pele? Via oral é a mesma coisa. Então, peptídeos são pequenas combinações de aminoácidos. Então, sim, eu consigo absorver ou o colágeno hidrolisado ou os peptídeos de colágeno. Colágeno mesmo ninguém toma. E a partir dessa terminologia errada é que dá confusão, né? Eu vejo que tem até um médico, eu não me lembro o nome dele, mas ele tem uma página no Instagram e é só para dizer que é besteira, que não existe tomar colágeno, que isso é besteira. E eu tenho que dizer uma coisa, ele tá certo. Colágeno não vai ser absorvido, que daí ele fica falando bem isso, né? Colágeno é uma molécula grande, não vai ser absorvido. Ele tá certo, né? No que ele tá falando não tá errado. Mas o que ele não sabe, ou que não foi explicado para ele, é que não é o colágeno que a gente toma. A gente toma colágeno hidrolisado, que daí os aminoácidos vão estar em frações pequenininhas, e daí eu vou conseguir processar no meu organismo, ou eu vou tomar peptídeos de colágeno. Né? E daí vem a outra questão, ele comenta assim, você está tomando tal coisa para sintetizar colágeno, você está, né, assim, como é que é? Para repor colágeno. Não se repõe colágeno. Ele acabou tendo uma grande... Acabou ficando muito conhecido porque ele bate muito nessas questões, só que, claro, ele bate, mas ele não explica que é a terminologia que está correta, né? Então, realmente, quando eu tomo lá o meu colágeno hidrolisado ou meus peptídeos de colágeno, eu não vou imediatamente sintetizar colágeno. Eu vou sintetizar procolágeno. Então, o nome correto desses produtos que a gente toma e faz a suplementação deveria ser, né, procolágeno, não colágeno.
Reponha o colágeno da sua pele. Não, reponha o pró-colágeno, que vai dar as condições do seu organismo de fazer a síntese do colágeno. Aí vem uma questão assim, mas eu preciso tomar peptídeo de colágeno? Ou preciso tomar o colágeno hidrolisado? Ou você pode tomar diretamente aqui os aminoácidos? Você pode tomar diretamente os aminoácidos. Nada impede. Porque tendo eles, né, no teu uso oral, é eles que importam. Então, quando vocês vão avaliar um produto pronto, que diz que tem peptídeo de colágeno, ou que diz que tem colágeno hidrolisado, é interessante ver se esse produto descreve quanto tem de cada aminoácido. Porque realmente, para sintetizar pró-colágeno e futuramente ter fibras de colágeno, você precisa de um produto que tenha alto teor de prolina, lisina e glicina. Se ele for um colágeno hidrolisado rico em aminoácidos, mas não esses, tu não tem o substrato adequado para isso. Até aqui tudo, ok? Porque a gente, né, quantos aminoácidos existem? Muitos, né? 20, 30, agora nem me lembro. Tem os essenciais, os não essenciais. Eu posso ter um colágeno hidrolisado que seja rico nos outros aminoácidos. Alanina, cisteína, cistina, metionina, glutamina. Vai ser nutritivo? Vai ser para algumas coisas. Mas se não for rico nesses aminoácidos aqui, eu não tenho colágeno. Não vou ter. A minha matéria-prima depende do meu resultado final, certo? Então, quando vocês estiverem com um pote de colágeno, que ele descreva a composição dos aminoácidos, procurem por esses aqui. Então, aquilo que eu estava comentando, né, que a gente tem ó, vários tipos de colágeno, né, sendo que o da pele, então, é importante, ó, tipo 1, tá? Até botei isso aqui, gente, porque volta e meia vem, né? Ah, esse suplemento aqui é bom para o colágeno, tipo, sei lá qual. E daí, né, até decorar para ver o que ele é bom mesmo, né? Então, aqui para uma consulta rápida. Então, o colágeno hidrolisado, né? Vários estudos provam que tomar colágeno hidrolisado realmente faz bem para a pele. Como eu disse, né? Se ele vai realmente participar da síntese de pró-colágeno e depois futuramente ter colágeno, vai depender de quanto esse colágeno hidrolisado tem daqueles aminoácidos. Como é que é obtido um colágeno hidrolisado? Através do couro bovino, do couro porcino. É assim mesmo, tá? Que nem a gelatina. Gelatina que a gente compra, né? No super também vem de animal, né? Então são fontes animais. O que é um colágeno hidrolisado? Eles pegam essa fonte animal e ela passa por um processo de hidrólise, resultando em diversos aminoácidos. Purifica-se ali, né? Separa-se esses aminoácidos e vende-se o colágeno hidrolisado. Tá? Quando a gente fala nos peptídeos de colágeno, né? Ou por que um colágeno é bem mais caro que o outro? Então, o peptídeo de colágeno é quando essa hidrólise que o colágeno passou é uma hidrólise controlada. Ela é controlada para ter um produto final resultante, que são os peptídeos, exatamente na sequência e frações de aminoácidos que vão dar origem ao colágeno. Então, cá comigo. Tem diferença eu pegar lá um colágeno qualquer, hidrolisar ele de uma maneira qualquer e ter um produto final e te vender, e ter um outro colágeno que eu faço uma síntese, uma reação enzimática, que ele é clivado no tamanho exato, né? Que ele é purificado na sequência de aminoácidos específicas, que vai produzir colágeno. Claro que tem, né, gente? Então, assim, ao longo da minha carreira, muito me deparei com aquelas pessoas que chegavam na farmácia e perguntavam, quanto custa? Daí eu dizia, custa 80, 90, 100 reais. Ah, não, mas no mercado público eu compro 1 quilo por 30 reais. Aí a Viviane ia lá e explicava tudo isso. Aí umas pessoas, entendi, vou comprar esse aqui. Outros olhavam, e não entendiam, né? Daí não entendiam, não queriam entender, né? Não acreditavam, enfim, né? Sempre tem algumas poucas que não entendem. Mas olha a diferença de tecnologia e a diferença de
especificidade na ação. Eu vou ter que tomar 20 anos, doses cavalares daquele colágeno de R$30 o quilo, ou eu posso tomar, né, 1 mês, 2 meses do colágeno, do peptídeo de colágeno adequado e ter a ação terapêutica. Nesse ponto ficou claro as diferenças de um colágeno hidrolisado comum para os peptídeos de colágeno? Eu acho que vocês têm que ter isso muito claro em mente, porque essa é uma das grandes dúvidas dos pacientes. Se vocês não me responderem, eu vou ficar aqui falando colágeno. Até preciso ter... A Ana disse que tá ok, que entendeu. Então eu vou em frente, teve uma. Tá, gurias? Bruna também, tá, Daniela? Então é bem importante diferenciar um colágeno hidrolisado de baixa qualidade, vamos dizer assim, baixa especificidade. Esse seria o termo, baixa especificidade, que eu vou ter aminoácidos que eu nem sei onde é que vão agir, né? Não vão ser específicos, ou eu vou ter um colágeno, um peptídeo específico, que esse sim vai me produzir colágeno. Daí a Juliana me pergunta, você vai falar do peptão e verisol? Vou. Finalizando só a importância, então, porque ainda assim, ó, se alguém me pergunta, né? Se alguém me pergunta assim, mas eu ganhei esse colágeno, ou eu tenho esse colágeno em casa, eu não sei quão bom ele é, o que eu faço com ele? Toma! Porque, gente, mesmo o pior colágeno, ainda por cima, mesmo o pior colágeno é o menos específico, menos, né? Ele é o quê? Ele é proteína, ele é aminoácido. Para alguma coisa ele vai ser bom no teu organismo, tá? Então, mesmo aquele mais, assim, chinfrinha, mas eu tenho esse que eu paguei R$30 um quilo, o que eu faço? Põe fora? Não, toma também, entendeu? Colágeno sempre vai ser positivo para a pele, só tu não vai ter um efeito potente quando tu toma um colágeno não específico, tá? Então, porque, ó, como eu disse, né? Todo aminoácido vai ser base para alguma coisa. Ou para estrutura de tecido, ou para função celular, ou para o cabelo, né? Então, assim, colágeno a gente nunca descarta, sempre toma. Ganhou a amostra, pode tomar, tá? Eu brinco, tô brincando, mas tô falando sério, entendeu? Então, ó, a radiação ultravioleta pode aumentar o colágeno tipo 3, engrossamento de artérias, acho que a gente vê aqui com isso, né? Não é uma coisa tão positiva. Enquanto suprime o quê? Ó, colágeno da pele que a gente quer preservar. Então, a UV sempre envolvida, né? Colágeno hidrolisado, mesmo esse não sendo específico, ó, ainda assim foi capaz de promover a síntese de colágeno. Sim, porque também, ó, melhorou, né? Vias de sinalização, inibindo degradação e atenuando ao quê? Metaloproteinase. Então, por isso que eu digo, mesmo não sendo peptídeo ultra específico, tá com colágeno, toma, tá? E é colágeno hidrolisado, né? Vai melhorar, então, ó, a produção de colágeno tipo 1, tipo 3, né? E um dos principais mecanismos de proteção da pele dos danos de UV. Então, por isso que eu digo, o importante é tomar colágeno, né? Isso com certeza. Então, vamos diferenciar os 3 principais tipos de colágeno. Um é o colágeno natural vindo dos alimentos, tá? E de onde é que vem esse colágeno? Proteína, gente. Proteína animal, geralmente, né? Então, as principais são de proteína animal, não que tu não vai ter com as proteínas vegetais, mas é uma proteína animal. Então, é o quê? Carnes, né? Carne, frango, porco, gado, peixe, né? É daí que vem substratos naturais, vamos dizer assim, para a nossa síntese de colágeno. Por isso que se comenta muito que pessoas veganas que não cuidam da suplementação proteica são flácidas, né? Ficam flácidas muito facilmente e respondem muito mal aos procedimentos anti-aging, né? Por quê? Porque não tem substrato para síntese de novas fibras, né? Então, basicamente, ó, o substrato natural para a nossa síntese de colágeno são alimentos de origem animal. Ovos também, né? A outra maneira da gente ter substratos para a nossa síntese de colágeno, suplementação com esse colágeno hidrolisado que eu comentei. Não específico, né? Por não ser específico, ó, tem que tomar em torno de 10 gramas ao dia, geralmente, tá? Ó, proteínas inespecíficas. Ah, então a gente não sabe, né?
quanto vai ter, mas ele vai funcionar. Manutenção da estrutura e construção dos tecidos. E existe o quê? O colágeno hidrolisado específico, ou também chamado atualmente de peptídeos de colágeno. Então vejam que não é porque ele é chamado de peptídeo que ele deixou de ser hidrolisado, ele também é um colágeno hidrolisado, só que hidrolisado em peptídeos específicos. Tá? Vejam que por ser específico, ó, já diminui a dosagem, em torno de 2,5. Mas isso também tem a ver com o processo de obtenção, vou falar em seguida. Aí esse aqui está, né, exemplificado pelo Verisol, que se toma, né, nessa dosagem de 2,5 ao dia, tá? Ele é um peptídeo específico para a pele, ó, produção de colágeno específico para pele, unha e cabelo. Então, sim, você vai ter melhora da elasticidade, firmeza da pele, ruga, celulite. Então, tá claro, meu substrato ele vem do alimento, vem de colágeno hidrolisado e vem dos peptídeos específicos de colágeno. Esses peptídeos sempre serão mais potentes, né? Porque aqui, ó, mas eu me alimento super bem, eu como um bife todo dia, um bifão, como ovo e etc. Daí vem todas as questões, né? Daí, né, questões que às vezes junto com a comida, né, vem um teor de gordura, vem quanto que tu vai absorver mesmo disso, teus processos digestivos, né? E aqui tu já tem ele na forminha pronta, né? Prontinho para tu tomar. Então, o Verisol, ele é, dentro dos peptídeos de colágeno, atualmente, um dos mais conhecidos e estudados. Tá? Muitos estudos mostrando antes e depois, olha que significativo nessa paciente aqui, tá? A paciente, olha só, 55 anos, mas o estudo foi com 100 mulheres na faixa de 55 anos, né? Então, por aí já é uma idade boa, né? É diferente de fazer com um estudo com uma mulher, uma faixa de mulher nos 30, que a gente não veria tanto resultado. Então, ó, elas tomaram 2,5 gramas ao dia por 4 semanas, um mês de tratamento. Olha a melhora. Olha a pálpebra, né? Até subiu a paciente, né? Claro, né? Tenho que falar isso aqui para vocês. Eles devem ter pego a paciente que, obviamente, a top de linha, né? Nem todas têm esse resultado aqui, né? Mas isso é a média dos resultados, então tá ok. Reduziu-se significativamente as rugas, né? Com aumento, ó, do pró-colágeno na pele em 60%. Esse material aqui da Verisol eu vou mandar para vocês, que daí vocês vão poder, bem o que tá aqui, só que bem mais detalhado, tá? Para vocês lerem, acompanharem bem e verem todo o artigo. E embaixo também mostrando, ó, estímulos, né, das moléculas da matriz extracelular. Olha que muito mais fibras, muito mais substâncias, né, na parte estimulada por Verisol, certo? Aqui comenta, então, que os peptídeos de Verisol, né, por conta de serem específicos, de serem aquela faixa de aminoácidos ideal ali, eles promovem essa resposta quimiotática nos fibroblastos, que por sua vez, então, desencadeiam a formação, olha, que eu mostrei, de pró-colágeno e, consequentemente, depois dos feixes de colágeno. E eles ainda comentam aqui, ó, que quase 100% dos peptídeos podem ser detectados no plasma nas primeiras 12 horas, ou seja, tem uma grande absorção, né? Está no tamanho adequado, então por isso a absorção também é bem grande. Outro peptídeo de colágeno que existe no mercado, esses são os dois mais conhecidos, o Verisol, que é fabricado pela Gelita. Daí eu recomendo, quem quiser conhecer mais, entre no site da Gelita. O site da Gelita é um paraíso, gente. Vocês entram lá, vocês vão ver que tem o colágeno específico para pacientes acima de 60 anos, o colágeno específico para quem precisa de musculatura, ou seja, pacientes com sarcopenia, né, que é a diminuição da musculatura com o envelhecimento. Tem colágeno específico para pessoas que são atletas, né, então que praticam grandes exercícios, grande rotina de exercícios físicos. É fantástico o que eles fazem, assim, trabalhando o quê? Trabalhando só, formando, né, produtos com esses hidrolisados, com esses
peptídeos específicos para o que se quer sintetizar. Tudo através da hidrólise controlada do colágeno. Gente, é uma coisa muito, muito fantástica. Então, é no site da Gelita. Eu não sei se tem 2 L's ou 2 T's, agora eu não me lembro, mas é lá que vocês conseguem ver tudo isso, os diferentes tipos de suplementação que tem de acordo com cada fase da vida. A mulher na menopausa, sabe? É fantástico. E o Peptan, ele também é peptídeo de colágeno, só ele é de outro fabricante. Enquanto que o Verisol é da Gelita, o Peptan é da Rousselot. Se escreve Rousselot, tá? Ah, tá aqui, ó. Se escreve aqui, ó. É lá da Bélgica, ó. Rousselot. Tá? Então, aqui, vários artigos já mostrando que o Peptan também é muito eficiente, né, quando suplementado oralmente, na melhora da pele de uma forma geral. Maciez, né, diminuição da profundidade de rugas e tudo mais. Esse aqui é outro que eu vou mandar para vocês. A diferença do Peptan, tá? Aqui mostrando, ó. Tá vendo como aqui, né, esse artigo eu vou enviar para vocês, mas basicamente está mostrando o seguinte: cortes histológicos, né, onde A é o controle, B, C e D são os cortes histológicos que foram, né, tratados com o Peptan e em dosagens maiores. Então, aqui ele está numa dosagem menor, no C maior e no D maior ainda. Mostrando, então, que, de acordo com o aumento da dose, houve uma maior síntese de matriz extracelular. Veja que aqui está cheio de espaços, né, em branco, e à medida que a suplementação foi feita, que o tratamento, né, foi feito com os peptídeos de colágeno do Peptan, foi havendo uma redensificação, e essa redensificação foi o quê? Proporcional com a dose, onde D, então a dose também foi maior, está bem mais denso, né? Diferente do Verisol, que ficou padronizado a dose diária em 2,5 gramas, Peptan é de 5 a 10 gramas que se toma. Tá? Isso não tem a ver com a potência em si, tem a ver com o método de obtenção de cada uma dessas indústrias. Né? A Gelita utiliza um método que possibilitou que com 2,5 fosse ok. Já o Rousselot, ele trabalha com outro método de hidrólise, que no final resulta esse produto que tem que ser ingerido em maior quantidade, tá? Então, é de 5 a 10 gramas quando a gente toma o Peptan. Mas eu botei isso para vocês na sequência. E a elastina, gente? Veja que tudo que a gente fala, sempre fala em síntese de colágeno, né? Porque a elastina não é mole, não, do nosso organismo sair sintetizando. Tá? É uma coisa que geralmente a gente nasce com uma certa quantidade, um certo número de fibras, e elas só vão se deteriorando, são mais difíceis, assim, de serem reproduzidas ou repostas, vamos dizer assim, no nosso organismo. A Juliana comenta, ouvi dizer que o Peptan seria só 1 grama, então é mais. Não, 1 grama é muito pouco. É de 5 a 10 gramas de Peptan, Juliana. Verisol que se usa até 2,5. Né? No caso, tem gente que toma 500 miligramas, 1 grama e até 2,5. Mas o Peptan é de 5 a 10. Tá? É mais, sim. Depois eu vou passar para vocês as literaturas, os dossiês dos dois, tu vai ver que lá tá bem explicadinho, mas 1 grama é pouco para o Peptan. É bem pouco. Né? Teria que tomar bem mais. Uma outra coisa agora falando. Eu me lembro que na outra turma, depois que a gente teve essa aula, no nosso grupo ali do WhatsApp, eles botaram várias fotos dos colágenos que tomavam. Vários desses colágenos estavam ali no rótulo escrito, com Verisol, né? Porque hoje em dia é uma boa propaganda tu dizer que tem Verisol, porque é uma marca que já ficou, ou Peptan, né? Ou com Verisol ou Peptan. Isso qualifica que teu produto está com os peptídeos de colágeno e não com um colágeno hidrolisado. E daí, quando a gente vai olhar no verso, tu tem que ver a composição proteica, ver quanto tem de proteína, porque às vezes tá ali, ó, cada sachê ou cada colher medida tem 3 gramas. Ai, que legal, tem 3 gramas. Vamos lá olhar quanto tem de proteína. Vai olhar quanto tem de proteína, tem 1,5. Então, tem 1,5 de proteína.
Os outros 1,5 é qualquer outra coisa ali dentro. Né? Daí muitos têm exatamente assim, com verisol e 2,5 gramas. Daí tu pensa, ai que legal, tô tomando a dose que ele realmente recomenda para ser aquela ação anti-rugas. Mas daí tu vai lá na composição do produto e olha, proteínas, 2 gramas. Então não tem a dose máxima, tem 2 gramas. Tem que avaliar nesses produtos quanto que eles dizem que tem de proteína. Isso que é a dose do verisol, é para ser pelo menos. Por que eu estou comentando isso? Até para fazer uma questão de avaliação de preço. Porque às vezes vocês pensam, ai, tá caro aquele manipulado, porque esse aqui, ó, industrializado, tá mais barato. Tu vai lá ver quanto tem de proteína, eles colocam na frente do produto 2,5, mas de proteína não é 2,5, é 2, é 1,8, né? E se você, não é 2,5 de verisol, é 2,5 de tudo. Então tem que cuidar isso, tá? É aí que a gente avalia. Mas e a elastina, gente? Bom, como a gente viu, tem os aminoácidos, né, específicos para síntese de colágeno. E esses aqui, ó, é que são os que favorecem a síntese de elastina. Felizmente, a prolina, que faz parte lá do estímulo do colágeno, e a glicina, né, que já estimulam também o colágeno, também estimulam aqui a elastina. Diferentemente, só tem a valina e a alanina. Mas, como eu disse, a síntese de fibras elásticas é muito mais difícil. Né? Mas só para vocês terem em mente, então, que são proteínas diferentes. A gente costuma dizer, para estimular colágeno e elastina. Na realidade, na maior parte das vezes, estimula só o colágeno. A elastina, a gente, na grande parte das vezes, até procura apenas protegê-la, evitar a degradação dela, tá? Mas esses aminoácidos aí que estão envolvidos, né, na formação da elastina, e tal como o colágeno, é lá pelos fibroblastos também a sinalização, né, da formação dela, certo? E a vitamina C, então, por que ela é bastante importante? Porque aqui, ó, ela é o cofator daquelas duas reações que eu comentei com vocês, tá? Da prolina, formando hidroxiprolina, e da lisina, formando hidroxilisina, que depois vão dar origem aos feixes e à formação de colágeno. Claro que a vitamina C, daí entra naquilo que eu comentei, né? Ela é ainda multifuncional, é o antioxidante, o principal do nosso compartimento aquoso nas células. A gente tem o comportamento aquoso e o lipofílico, né? No aquoso é a vitamina C o principal antioxidante mais presente. Vejam que a dose diária recomendada, ó, 60 miligramas, né? Mas a dose terapêutica vai de 100 a 1000. O excesso, muitas vezes, né? Aquelas pessoas que tomam 10 gramas de vitamina C, 5 gramas de vitamina C. O excesso pode, né? Para quem alguém já tem alguma tendência genética de problema renal ou alguma coisa assim, pode ser prejudicial, mas geralmente o excesso é eliminado na urina. Então, só tá mesmo colocando dinheiro fora quando toma, né, uma quantidade assim, além do que o organismo pode absorver. Tá? Rosângela pergunta, qual a porcentagem indicada de proteína? Daí depende, né, Rosângela? Em termos nutricionais, vai depender do tamanho da pessoa, se é homem, mulher, altura, peso, né? Daí isso é um cálculo nutricional. Aí tem, né? Mas geralmente eu acho que se recomenda aquela história de um bife do tamanho da mão, né? Pelo menos uns 10 gramas de proteína por dia seria o ideal, pelo menos, né? Mas eu, em termos de ingestão, assim, da dieta, não vou te dar informação, assim, não vou te dar uma informação exata, teria que ver na parte de nutrição. Em termos de proteínas se referindo a colágeno, aos peptídeos de colágeno, né? Uma suplementação de 2,5 gramas do verisol ou de 5 a 10 gramas do peptan é suficiente por dia, tá? Sim, tu quer saber nessas, né? Do colágeno hidrolisado é 10 gramas, pelo menos. Colágeno esse comum, tá? Colágeno hidrolisado comum, 10 gramas. Dos peptídeos, se for verisol, é 2,5. Se for do peptan, de 5 a 10. Mas só para você ficar tranquila, eu acho que isso tá nos 3 slides para frente, tá? Por isso que eu não estou escrevendo aqui, porque já está escrito aqui no material. Tá?
Então, só lembrando, isso que eu comentei lá no início, né? A vitamina C está aqui porque realmente ela faz parte, né, desse processo. E para vocês saberem, porque quando as pessoas dizem, tem que tomar vitamina C com colágeno. Cara, quem não sabia, quem sabia, só relembrei. Quem não sabia já sabe agora, então, né? Porque ela é cofator das enzimas. Claro que ela vai ser importante em vários outros aspectos, no nosso organismo de um modo geral. Certo? Então, aqui só referências para referenciar, né, essa importância dela e que ela realmente é forte, né? Então, aqui está isso que a Rosângela estava perguntando. Ó, como que a gente vai prescrever? Colocando isso na ponta do lápis, na prescrição, ou quando a gente vai avaliar um produto pronto, né? Que daí vocês vão procurar por proteína no que diz ali atrás do rótulo. Infelizmente, eu não tenho nenhum produto agora aqui comigo aqui para a gente olhar nesse sentido. Mas é lá, né, onde diz a descrição assim, da composição do alimento em si, de um modo geral. Então, a primeira possibilidade, a possibilidade roots, vamos dizer assim, né? Gente, como é que é aquela piada que a pessoa é raiz ou é Nutella, né? Então, vamos dizer assim que a formulação raiz é essa aqui, tá? Com os aminoácidos nus e crus. Lisina, prolina, hidroxiprolina, glicina e a vitamina C. 1 grama, pelo menos, de cada, tá? Essa é a reposição, essa é a formulação pró-colágeno raiz. Né? A base dos aminoácidos. Quem tem... Eu me lembro, assim, lá na farmácia, né? Meu Deus, se eu olhava, assim, que um pote... venceu a prolina. Porque as pessoas não costumam mais prescrever aminoácidos, né? Costumam prescrever só os peptídeos. Eu olhava assim, não, pode me dar aqui essa prolina que eu vou tomar, imagina. Imagina, é o roots, né? É a raiz. Ou tá para vencer, né? Não vai sair tudo em tempo. Gente, né? É a base, assim, impossível, né? Daqui que eu vou tomar tudo antes que vença. Era no iogurte, era onde fosse, né? Ia junto. Então, essa aqui é a formulação pró-colágeno raiz. E aqui os Nutella, vamos dizer assim, né? Já os peptídeos prontos. Então, aqui o Verisol geralmente vem em sachê, em porções individuais, mas ele pode ser em cápsulas, só que essa dosagem aqui em cápsulas, gente, dá em torno de 6, 7 cápsulas. Aí tem que ver se a pessoa está disposta a tomar tanta cápsula ao longo do dia. Pode até dividir ao longo do dia, né, gente? Vamos supor que a pessoa resolveu que quer tomar em cápsulas. Verisol em si não tem... O gosto dele é quase neutro, dá para se dizer. O Peptan também. Se a pessoa resolve tomar em cápsulas, porque eu quero cápsulas, vai ser, dessa dose de 2,5 vai ser em torno de 6, 7 cápsulas. Tá? Então, o mais comum é fazer sachê. Mas pode ser também aqueles potes, né, onde você pega com uma colher medida, tá? E vice-versa. Aqui eu coloquei o Peptan como uma posologia de colher medida, mas o Peptan também poderia ser em sachê, tá? Ó, 5 a 10 gramas e a vitamina C. Então, a gente toma um ou outro. E nos produtos prontos vocês vão ver, né, nas embalagens, que vai estar frisando lá, que ou tem Verisol ou tem Peptan. Tá? Daí vocês procuram pela quantidade de proteína que diz que tem no verso. É muito comum ver produtos à base de Verisol, que na frente está dizendo assim, né? Colágeno hidrolisado com peptídeo Verisol, e daí aparece 2,5, mas de Verisol mesmo, que é o teor proteico, vai ter 2,2, 2,13, os outros 300 miligramas vão ser outras coisas, tá? Sabrina comenta, né? Quanto ao melhor horário para tomar colágeno. Já vi em curso indicar tomar à noite. Verdade, Sabrina. Sabe que isso, né? Eu até uma vez perguntei para nutricionistas há anos atrás, assim, o que elas indicavam. E justamente a indicação de tomar à noite, tá? Porque mesmo no período noturno, o período enquanto a gente está dormindo, o nosso organismo continua sintetizando músculo, assim, em última análise, né? Então ele precisa de substrato. Então o que acontece? Às vezes à noite a gente não faz uma refeição substanciosa, né? Procura fazer uma refeição mais light, ou às vezes a pessoa também, né, não janta, aquela velha história. Então chega que durante todas aquelas horas de sono, de período noturno, tu não tem substrato para o teu organismo sintetizar.
Então, à noite seria o melhor período por conta disso, tá? Tem outra questão nesse ponto, né? A questão, assim, que daí eu me lembro de uma paciente que falou o seguinte, mas eu não vou tomar à noite, porque eu tenho que dissolver em água, e daí eu tenho que levantar para fazer xixi. Aí a gente começa a falar de questões que, quando a gente é jovem, a gente não presta muito, nem se dá conta, às vezes, disso. Mas com o envelhecimento começa, incontinência urinária, várias coisas assim na vida das mulheres, né? Então, eu me lembro dessa paciente falando isso, se eu tomar mesmo que seja né, 200 ml, não vou dissolver, né? Mas esses 200 ml faz com que eu passe a noite levantando. Então, assim, se tu não pode tomar à noite, se tu tem alguma contraindicação, toma em qualquer outro horário do dia. Mas tem essa indicação da noite nesse sentido, tá? De realmente fazer diferença na síntese de proteínas à noite, tá? Aí a Rosângela pergunta, e fórmulas que tem ácido hialurônico, silício, com verisol, etc., são maravilhosas, né? Esse vai ser bem o nosso crescente. A gente aqui só está entendendo, a gente está na ação 1, né? Que é estímulo de matriz extracelular. E com a parte básica, né? Que são os aminoácidos e os peptídeos. Com esse a gente vai ver que essa por hidratar, o silício por também fazer parte do colágeno, né? Então, e a Silvana comenta, e o que falam que ele não chega no sítio específico, que já é degradado pelo suco gástrico. Então, você veja que quando você está na forma de peptídeos, tu tem uma absorção muito mais rápida, tá? Então, ele acaba que ele consegue, sim, tu viu ali no material do Verisol, que é o que eu vou enviar depois para vocês, viu que após 12 horas ele é encontrado quase que 100% no plasma. Né? Ou seja, ele foi quase que absorvido plenamente quando na forma de peptídeos. Tá? Então, eles fazem esses testes, né, para mensurar a quantidade de aminoácidos que realmente chega. Então, por estar nesse peptídeo específico, né, ele consegue ter uma absorção bem mais rápida. Daí. E daí, né, claro que, gente, vamos falar aqui, né, tem várias coisas que vão influenciar a absorção, né? Mas essa questão de estar no peptídeo, no tamanho certo, na sequência exata, facilita bastante essa questão da absorção, tá? Então, aqui, né, seriam as prescrições do pró-colágeno. Mas eu posso colocar aqui, vamos pegar ali a questão que a Rosângela levantou, o ex-nutriment. Posso, mas eu não colocaria, e vou dizer para vocês por que na sequência, tá? Mas assim, posso associar com ácido hialurônico, posso associar com algumas vitaminas? Pode, claro. Na sequência a gente vê esse tipo de associação, tá? Que é até que a gente encontra geralmente, né, nesses produtos prontos. Eu vi que a Mônica mostrou ali um colágeno pronto, né, Mônica? Tira uma foto da composição dele e põe ali no grupo, que daí depois que acabar a aula a gente conversa um pouquinho. Para ver quanto que ele tem de proteína mesmo, que eu não cheguei a ver. Bom, a gente chega bem na questão do silício. Acho que vamos falar do silício, então, já que a Rosângela levantou essa questão, se seria bom o silício ou não. Sim, então dentro lá daquele slide, até vou voltar, dentro aqui do slide, deixa eu frisar de novo para vocês, né? Eu coloquei aqui os principais ativos que vão agir na síntese de matriz celular. Então, os aminoácidos, a gente já entendeu, né? Específicos, ou então peptídeos do pró-colágeno, e vitamina C também já comentei a importância dela, e a gente chega no último item, silício orgânico, tá? O silício orgânico, ele faz parte da molécula do colágeno e elastina. Além de fazer, ele faz parte, e ele não só isso, e ele dentro das moléculas de colágeno e elastina, ele forma pontes entre as diversas fibras, tá? E ao formar essas pontes, ele deixa o tecido mais rígido, rígido no sentido de mais espaçado, não assim enovelado, né? Deixa ele mais aberto. Ao formar essas pontes, ele melhora toda a estrutura do tecido conjuntivo, melhora a espessura da derme, tá? E quando a gente tem menos espessura, o que a gente vai ter?
gente vai ter mais celulite, a gente vai ter mais aparência, né? Mais de celulite, a gente vai ter flacidez, a gente vai ter pouca firmeza na pele e uma pele mais desidratada. Quando eu tenho o silício fazendo as pontes entre as moléculas, esse tecido, ele fica numa arquitetura mais adequada e entre todas essas fibras existe o quê? Existe a substância fundamental, existe água circulando e eu tenho uma pele mais firme, uma pele mais espessa. Então, o silício é fundamental por conta de fazer todas essas pontes que ele faz nos tecidos, tá? Para ter toda essa questão da firmeza na pele. Quando a gente não tem silício, todos esses aspectos que remetem ao envelhecimento vão estar mais frequentes, mais intensos, né? Mais acentuados, melhor dizendo. Além disso, ele ainda tem uma ação antioxidante, ó, combatendo peroxidação lipídica, uma ação antirradical livre, né? Organizando. Ah, aqui tem um errinho, ó, faltou os fósforo. Ah, não, tá aqui o fósforo, tem um O a mais. Organizando os fosfolipídios das membranas celulares. Então, ele atua na firmeza, na arquitetura dos tecidos, favorece a hidratação, melhora a regeneração e ainda tem uma ação antioxidante. Por isso, gente, que o silício é tão usado, tanto, né, mesoterapia, nas formulações anticelulíticas, nas formulações antiflacidez, quanto, né, formulações anti-rugas também. Então, ele é utilizado na mesoterapia, é utilizado tópico e é utilizado oralmente. O silício, então, está presente em vários tecidos, ossos, cartilagens e, no caso, sim, tecido conjuntivo. E aqui, ó, onde a gente está buscando a síntese do colágeno tipo 1, e olha, aumento da expressão proteína hidroxilase, aquela mesma enzima que a vitamina C atua, tá? Muito pouco absorvido, por isso que atualmente a gente pode se tomar o silício quelado, mas atualmente se usa aquelas formas modificadas de silício que melhoram a absorção dele. Quais são as fórmulas modificadas de silício? Tá? São os ácidos ortossilícicos. É assim dessa maneira que também vocês vão encontrar nas literaturas. Ou chamado silício orgânico, ou ácido ortossilícico. Tá? Então, comercialmente, várias formas de silício hoje em dia estão disponíveis justamente para melhorar a absorção, porque o silício, propriamente dito, tem uma baixa absorção. Então, a gente, né, faria a ingestão, mas não, ele não conseguiria chegar ao seu sítio-alvo. Comercialmente, vocês devem conhecer com os nomes de Biosil, Nutricolin. São dois que são bastante prescritos e utilizados, tá? Ambos, tá, são estabilizados em colina, ó, são ácido ortossilícico estabilizado em colina. A diferença é que a tecnologia do Biosil faz eles serem grânulos. Então, eles são pequenos grânulos, não é um pó, assim, tal qual, um pó comum, vamos dizer assim. E o Nutricolin, não, o Nutricolin é um pó mesmo. Tá? Então, e o Biosil é aqueles grânulos. Então, por isso que tem essa diferença na dosagem. E de fornecedor, né? Cada um desses silícios é de um fornecedor. Então, muda a dosagem e muda preço também, né? Aí vão me perguntar, mas qual é o melhor? Qual que eu devo tomar? Eu digo a mesma coisa que eu falei do colágeno, né? O importante é tomar, né? Porque esses que são estabilizados, assim, vão ter uma absorção melhor. Mas, gente, o ex-nutrimente é ainda o que tem a maior biodisponibilidade, pelo que eu estudei, tá? Tem até um fornecedor, o seguinte que a gente vai ver, que ele tem estudos comparando com o ex-nutrimente, e ele diz que o dele é melhor. Eu não tomei, né, e nem acompanho tanta gente que tome o outro para poder garantir, né, que realmente é melhor. Mas com certeza o ex-nutriment é a referência, né, dos silícios, né? Mas todos vão ser bons, entendeu? Aqui é a mesma coisa, é melhor tomar um do que não tomar. Então, se você faz uma pesquisa de preço e acha um com um valor significativamente bom comparado com o outro, porque não são baratos, né? Não são baratos e são para tomar por quanto tempo? Para a vida toda. Né? É que nem água. Que nem água, que nem o colágeno,
Não é? Tu até pode tomar por uns 2 meses, 3, uma dosagem alta para fazer aquela grande reposição, né? E, ok. E depois fazer uma manutenção com uma dosagem menor. Mas isso não são suplementos para usar algumas poucas vezes na vida, são suplementos para a vida toda. Porque a gente vai envelhecendo, né? A cada ano, né? A cada mês, né? A cada dia, tá? Sim, a Rosângela pergunta se tem fórmula com X-Nutriment. Tem, sim. Então, o Biozil, ó, a dose dele, então 520 miligramas ao dia. Esse é mais difícil tu associar coisas junto, por ele ser os grânulos, tá? Então, geralmente, quando ele tá numa cápsula, é só ele mesmo. Já o Nutricolin, você consegue, ó, tem doses variadas, se é sem associação ou sem isolado, tá? E você já consegue colocar outros ativos junto, porque, né, ele, por ser pó, ele permite. E os outros dois também muito conhecidos no mercado, Silicium Max e o X-Nutriment, então, tá? Sendo que o Silicium Max tem uma coisa interessante, ele pode ser pó ou também existe na versão líquida. Então, se porventura algum paciente não quer, né, não quer ingerir cápsula, não quer, prefere tomar líquido, ele também tem nessa possibilidade. Eu vou dizer para vocês que eu já tomei, eu não gostei muito, mas isso eu tomei, era sem sabor, assim, mas sem sabor de morango, de abacaxi, né? Não foi adicionado um flavorizante. Mas eu achei meio assim, pro meu paladar, eu prefiro 1000 vezes tomar, então, pó, sabe? A cápsula em si, que não tem gosto de nada, né? Mas muita gente se adequa muito bem, gosta do líquido, né? É fácil de deglutir, aquele tipo de coisa. Então, ó, novamente é um ácido ortossilícico, só que aqui estabilizado em maltodextrina. E o X-Nutriment, que é o representante master, ultra, o mega conhecido, tá? Ele é o ácido ortossilícico estabilizado em colágeno marinho hidrolisado. Aí você pode pensar assim, ah, que bom, se eu tomar o X-Nutriment, eu já estou tomando colágeno hidrolisado. Esse colágeno, lembra que eu falei ali da gelita? Que só na gelita você encontra uns 20 tipos de colágeno marinho, colágeno hidrolisado diferente, cada um específico para uma coisa, para sarcopenia, para rugas, para paciente que faz exercício intenso. Então, esse aqui é um colágeno só para proteger o silício do quê? Do meio ácido, bem aquilo que a Silvana perguntou, não tem problema com a degradação ácida? Aqui eles fizeram uma proteção com colágeno marinho para que ele, então, ficasse protegido da degradação no estômago. Esse colágeno marinho do X-Nutriment não é repositor de aminoácidos hidrolisados para a síntese de procolágeno, é só para proteger o ácido ortossilícico. Tá? Ele é caro? As pessoas comentam que sim, principalmente se a gente for tomar na dose mais alta, né? 600 miligramas. Uma boa maneira, para quem não consegue tomar 600 miligramas por questões financeiras por muito tempo, é tomar 600 miligramas por 2 meses, para dar aquele booster de silício, e depois tu passa para dosagens menores, em associação, né, ou não. Isso eu vejo. Quem tem condições, gente, toma 600 miligramas a vida toda, né? Agora, a grande parte das pessoas acaba tomando numa menor dosagem em associação. Então, ó, Rosângela, tu que perguntou das fórmulas, aqui estão as formulações, tá? Com o X-Nutriment. Suplementação de silício através do X-Nutriment, ó, 100 a 600 miligramas, como eu acabei de dizer. Se puder tomar 600, toma. Melhora tudo, melhora cabelo, unha, pele. Eu vou dizer para vocês que todo mundo que eu acompanhei nesses anos todos, não houve uma pessoa que me disse assim, ó, tomei e não vi resultado. A pessoa às vezes para de tomar por questões do tratamento de financeiras, tá? Mas quem toma só sempre relata benefício, ou melhora a unha, ou melhora o cabelo, ou melhora tudo, ou diminui a ruga, ou, né, aquela questão de diminuir até a flacidez corporal. Vários relatos desse tipo, né, eu ouvi ao longo da minha carreira. Então, Vivi, por que tu não coloca o X-Nutriment já lá junto com o Verisol? Para facilitar, a pessoa toma tudo de uma vez. Porque o X-Nutriment, gente, tem que ser ingerido, ó,
longe de refeição. E aqueles sachês lá, geralmente, sachês ou a colher medida, a gente até pode associar com suco, dissolver em suco, dissolver em leite, ou seja, com algum alimento. Enquanto que o ex-nutriment é longe de refeição, é só ele e água. Tá? Então, uma posologia que é muito utilizada para o ex-nutriment é acordar pela manhã e já tomar. Acorda, toma e vai tomar banho, sabe? Que daí até tu ir tomar café já passou 30, 40 minutos, então ele foi absorvido. Porque o alimento atrapalha a absorção dele. E cá entre nós, a gente não vai fazer esse investimento no nosso tratamento, na nossa beleza, para estragar tudo comendo uma coisa junto, né? Estragar toda a absorção dele, né? E isso aqui, ó, é o que o fornecedor recomenda, pelo menos 2 meses de uso. Ai, Vivi, mas eu vou fazer a reposição com o Nutricolin. Ok, daí aqui tu pode escolher o que tu quiser. O Nutricolin, né, se for o Biosil, o Ex-Nutriment, ou o Silício Max, ou ainda tem outro, Osteosil, acho que tem no mercado também, tá? Se eu não me engano. Tá? Rosângela pergunta, toma-se uma cápsula ao dia? Depende da dosagem da cápsula, Rosângela. Né? Depende do quanto tu pode tomar por dia. Tem gente que às vezes faz 50 miligramas e toma 2 vezes ao dia. Então, depende da dose, na realidade, né? Silvana pergunta ideia de valor. Ah, daí, olha, Silvana, como varia muito de farmácia para farmácia e varia muito de acordo com a dose, né? Então, eu realmente, nesse momento, não fico com receio de te passar um valor aqui. Né? Se as meninas da farmácia de manipulação aí tiverem com o valor mais fresco à mente, puderem compartilhar, é que varia muito, né? Toma-se de 100 a 600, né? E dentro das próprias farmácias, realmente tem bastante diferença de preço, sabe por quê? Porque tem farmácias que compram a matéria-prima 5 quilos, outras compram 100 gramas. Então, só aí as farmácias também conseguem negociar o valor que pagam por grama desses ativos. E não são ativos baratos, mas né, são ativos bem caros. Então, assim, aquela farmácia que compra 100 gramas, claro que ela sai em desvantagem daquela que compra 1 quilo, 2 quilos. E eu digo para vocês que existem essas diferenças mesmo, né, no mercado. Então, tem que dar uma pesquisada. A Ana pergunta, né, se isso é com todos os silícios. Sim, Ana, melhor com todos eles, porque mesmo os outros, eles não frisam isso tanto, não deixam tão claro na literatura, mas quando tu vai pesquisar, lá pelas tantas sempre está uma citação de o melhor é ingerir longe de alimentos, tá? Para facilitar a absorção. E daí, gente, aqui, ó, o que eu coloquei, ó? Tem que lembrar disso, a gente não faz o tratamento separado, a gente vai estar tomando um silício ou vai estar tomando um colágeno hidrolisado e vai associar com os peptídeos de colágeno. Ou, né, então, o tratamento ideal é isso aqui, ó, os aminoácidos, mais o silício e mais a vitamina C. Só que nem sempre a gente vai poder conseguir colocar tudo na mesma fórmula, né? Então, aqui seria a sugestão de fazer nas duas, até porque o colágeno, os aminoácidos, eles são de 2,5 até 10 gramas, dependendo do colágeno, então já é um volume grande. Esse tem a questão da absorção, né? Que eu preciso ser em jejum. E a vitamina C eu posso colocar tanto um, quanto com outro. Daí fica meu critério, né? Teu critério, melhor dizendo, né? Na prescrição, pode estar com um ou com o outro. E é claro que todas vocês já ouviram falar, pelo menos em algum momento da vida, da cápsula da beleza. Né? Então, originalmente, a cápsula da beleza era uma associação de ex-nutriment com BioArt. BioArt a gente vai falar aqui nele, ó, na próxima aula, tá? Mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: atualmente, cada uma de vocês pode fazer a sua fórmula de cápsula da beleza. Isso foi quando surgiu lá nos primórdios, e era ex-nutriment com BioArt. Mas hoje, com o conhecimento que vocês têm já adquirido, ou que estão adquirindo aqui no curso, ou que a gente vai continuar vendo nas aulas seguintes, ao final, vocês podem fazer a fórmula que vocês consideram a cápsula da beleza. Ai, Vivi, mas eu adoro
coenzima Q10. Na minha cápsula da beleza eu quero coenzima Q10. Ponha, né? Ponha com base nos conhecimentos que você tem ou que vai adquirir, enfim, adquiridos ou adquiridos. Mas entendam o que eu quero dizer, baseado até no que hoje, no início da aula, a gente estava vendo lá com a Mônica, né? Quem entrou depois, a Mônica fez um relato que ela já utiliza um protocolo e já pegou coisas que ela viu aqui no curso e melhorou, alterou o protocolo dela, né? Então, a mesma coisa cápsula da beleza, gente. Parem de seguir as receitas prontas, né? Façam a sua cápsula da beleza para os seus pacientes, né? Pode ter 2, até 3, mas não pensem fora da caixa, né? Pensem fora. Temos bastante material para isso. Bom, gurias, por hoje eu acho que é isso. Espero que tenha sido útil, que tenha trazido informações novas ou complementares para vocês, né? Essa parte de nutracêuticos eu amo de paixão, né? E tanto que eu estou fazendo uma pós em fitoterapia agora, né? Justamente até para ver mais, conhecer mais os nutrientes, pelo menos da faixa dos fitoterápicos, assim, né? Para poder extrair o melhor deles, né? No nosso dia a dia. Certo? Mônica, manda foto lá do teu colágeno hidrolisado para a gente ver. Ana, obrigada. A Ana tá dizendo que eu sou a querida e a Daniela tá concordando. Então, ó, quem sou eu para discordar de vocês, né, gurias? Quem sou eu para discordar? Obrigada, a Vanessa tá dizendo que adorou. Ah, então tá, eu não discordo com vocês, eu concordo. E nos vemos quinta-feira, nesse mesmo bate-canal, dando continuidade aqui ao nosso sistema anti-aging de uso oral. Beijão para todas!